Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós continuamos com o conteúdo da programação orientada a eventos com o Lazarus. Vamos ver alguns componentes avançados. No vídeo anterior nós vimos os componentes básicos. Na verdade, o Lazarus tem uma infinidade de componentes, uma variedade muito grande de componentes. Nós não vamos abordar todos, vamos ver alguns que são bastante interessantes para a gente montar algumas interfaces, alguns programas úteis com Lazarus. Novamente peço para você curtir o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Vamos lá? Programação orientada a eventos, componentes avançados. Então hoje nós veremos alguns componentes do Lazarus. A gente vai ver o Image, o String Grid, Dialogs, Spin Edit e Splitter. No caso do componente Image, ele é um componente para exibição de figuras. As principais propriedades dele são o Auto Size, ele vai ficar do tamanho da figura. O Stretch, ele vai esticar ou encolher a figura para ficar do tamanho do componente. E o Center, no caso, se eu não estiver usando nenhum dos dois, o Center ele vai centralizar a figura. E a figura fica na propriedade Picture. Essa propriedade é do tipo TPicture e, inclusive, ela tem os métodos Load from File e Save to File. Então, eu consigo gravar uma figura em disco ou ler uma figura do disco. Aqui tem um exemplo simples de um formulário com 3 figuras. No caso, eu tenho uma figura principal, que eu coloco ela com alinhamento client para que ela fique do tamanho do formulário. Além do stretch, tem essa propriedade proportional, que também é bem interessante, porque ela não distorce a figura, ela vai ficar proporcional à largura e à altura. E tem a propriedade onClick, que é o único evento, o evento que eu codifiquei foi o onClick. Essas outras duas figuras elas vão ficar ocultas. Eu coloquei a figura do Tux e do Conk, para que a hora que a pessoa clique, eu troque a figura. O que a gente colocou de código? Eu declarei um atributo privado aqui chamado atual, que vai ser a figura atual. Eu vou colocar 0 para o Tux e 1 para o Conk, por exemplo. Aí no form create eu inicializo esse atual como 0 e coloco o Tux, que é a figura inicial. E aí quando a pessoa clicar na imagem, eu verifico. Se for 1, eu mudo para 0 e coloco o Tux. Caso contrário, eu mudo o atual para 1 e coloco o Conk. Então, um exemplo bem simples. O String Grid é um componente muito usado para a gente exibir matrizes, né, e planilhas. Quais que são as principais propriedades dele? Call count, quantidade de colunas. Columns, que são quando eu preciso de colunas personalizadas. Fixed calls, fixed rows, que é aquela coluna e aquela linha cinza onde o usuário não consegue mexer. O name, raw count, quantidade de colunas. E a principal propriedade a gente pode dizer que é o cells. O cells é uma matriz onde eu acesso cada célula do meu string grid informando a coluna e a linha da célula. Além dessas propriedades, tem a propriedade option, que é uma propriedade que tem várias subpropriedades. Talvez a mais importante delas seja o GeoEditing, porque se ele for falso, o usuário não consegue editar as células do string grid. Além disso, tem várias outras lá, como permitir que o usuário faça redimensionamento de colunas, mover colunas, etc. Os principais eventos são o Edit Done, que quando eu termino a edição de uma célula, o Get Edit Text, quando eu começo a editar uma célula, o Select Cell, quando eu seleciono uma célula, e o Set Edit Text, que é quando eu estou editando uma célula, mas não terminei ainda. Qualquer edição que eu fizer lá dentro, ele dispara esse evento. Muitos desses eventos vão ter parâmetros, a call e a row, que são a coluna e a linha onde o usuário está mexendo. A propriedade columns é do tipo tgrid columns, então se eu quiser personalizar ela, eu posso clicar nos 3 pontinhos, ele vai abrir um editor para mim.
de colunas. Aí eu posso adicionar todas as colunas lá e cada coluna eu posso personalizar através do Button Style, que permite que eu coloque, por exemplo, uma coluna em formato de combo box quando o usuário seleciona, ou checkbox, alterar o título da coluna, a lista de valores quando for um combo box. Se eu não for utilizar a coluna personalizada, ele tem um editor de string grid que eu posso editar ele livremente. Nós vamos fazer esse exemplo aqui, ó, para a gente ver o funcionamento. Então, aqui eu personalizei as colunas, coloquei um combo box na primeira e as outras o usuário digita o valor. Aqui estão as propriedades. Vou criar um novo projeto aqui no lado. Então, se eu colocar um string grid, que está aqui no Additional, paleta Additional, o image também está aqui no Additional, ele fica desse jeito. Se eu clicar com o direito em Edit String Grid, eu consigo vir aqui e manipular ele célula por célula. Só que para esse exemplo, a gente não vai fazer isso. A gente vai personalizar os colunas, né? Então, aqui na propriedade colunas, eu vou vir aqui, ó, e personalizar elas. Vou ter uma coluna para os itens que são os produtos que a pessoa vai comprar. Então, a primeira coluna vai ser o produto. E aí eu vou adicionar alguns produtos lá no pick list, ó. Arroz, feijão, leite e pão. Então, vou clicar aqui, vou vir aqui nas propriedades dessa coluna, vou colocar o button style dela como pick list. E aqui no pick list eu vou colocar os produtos. Coloquei açúcar, arroz, feijão, leite e pão. Personalizar. Pode ordenar aqui por ordem alfabética, né, se precisar. Então, vou colocar OK. A próxima coluna vai ser a quantidade. Então, aqui eu vou mexer apenas no título, né? Vou colocar quantidade. Esqueci de mudar o título aqui do produto também, né? Também estou mexendo aqui na largura, né? O produto é 250 e as outras são 90. Então, aqui no produto, 50. Quantidade 90. Depois eu tenho mais uma que vai ser o valor unitário, 90. Depois eu tenho mais uma que vai ser o valor total. E essa aqui vai ser 90 de largura. E essa aqui tem um detalhe. Como eu vou calcular o valor total multiplicando o valor unitário pelo valor total, vou vir aqui e vou colocar read only nessa coluna. Aí o usuário não consegue mexer. Além disso, o que mais que a gente precisa mexer no string grid? Tem que vir aqui, ó, no fixed calls, por exemplo, eu vou deixar 0, eu não vou deixar nenhuma coluna fixa. Vai ficar apenas uma linha fixa aqui em cima. O que mais que eu vou mexer? No options dele, como eu disse para vocês, tem várias opções, eu tenho que vir aqui e marcar o GeoEdit para que o usuário consiga mexer. Então, aqui a gente terminou o string grid. Eu coloquei um grupo box também para mostrar o total ali embaixo, né, e um lado lá dentro. Só que eu vou abrir o projeto aqui para a gente ganhar tempo. Já está todo pronto esse projeto. Produtos. Na verdade, ele está... É outro projeto que está aqui, ó, produtos 1. Então, está aqui o formulário, com o string grid e o total aqui. O que a gente vai fazer de código aqui? Eu criei um procedimento calcula, lá no formulário principal, que faz o cálculo.
e tem um procedimento, codifiquei o evento setEditText do StringGrid para chamar esse método cálculo que a gente criou. Então, se a gente for lá no código, eu criei o procedimento calculo aqui, privado, né? Então, a gente viu que a gente pode criar aqui, dar um Ctrl Shift C, ele gera o código aqui embaixo, e codifiquei o evento setEditText para chamar o calculo. A única teste que eu faço aqui no setEditText é para ver se a pessoa está mexendo na coluna 1 ou na 2, porque começa a contar da zero. Então, na coluna 0, eu tenho o produto, na 1 a quantidade e na 2 o valor unitário. Então, só vou calcular se a pessoa mexer na quantidade ou no valor unitário. O que esse cálculo faz? Ele recebe a linha que a pessoa está mexendo, e aí eu vejo o seguinte, ó, eu tento converter para número, né, tanto a quantidade quanto o valor, usando o val. Porque se a pessoa digitar alguma letra, se for em branco a célula, eu não vou somar. Se der certo essa conversão, eu vou calcular. Se der errado, eu limpo lá o total geral. E aí, o que eu faço agora? Depois que deu certo, eu calculo a quantidade vezes o valor, coloco na coluna 3, que é o valor total. Depois eu faço um laço de repetição, percorrendo todas as linhas, começando da 1, porque a 0 é o título, até a quantidade de linhas menos 1, ao conte menos 1, por quê? Porque começa do 0, eu tenho que tirar menos 1. E aí eu vou convertendo aquele valor lá e vou somando e exibo lá no lado total. Vamos executar para a gente ver o funcionamento. Ó, aqui a pessoa pode escolher produto, né? Por enquanto não precisa calcular nada, mas aí se a pessoa digitar algum valor aqui, ó, arroz, valor 20, ele calcula. Vamos colocar 2 feijão, valor 15. Ele calcula o total e soma lá no final. Temos também o componente SpinEdit, que fica na aba MISC. Ele é interessante por quê? Porque ele permite que a gente trabalhe só com números, né? Põe um valor mínimo, máximo, e a propriedade value dele é do tipo inteiro já, não precisa fazer conversão. Então, aqui tem um exemplo que eu modifiquei aquele anterior, simplesmente acrescentando um SpinEdit aqui, onde a pessoa escolhe o número de produtos e eu mudo a quantidade de linhas do StringGrid. Só mudo o row count lá, pegando o value do produtos. Somo mais um porque eu tenho a linha de título, né? Os diálogos são muito interessantes, tem uma paleta só para eles, que tem várias caixas de diálogos, de abrir e salvar, tem de escolher cor, fonte, data, vários tipos. Aqui nós vamos ver na apresentação a abrir e a salvar. Essas duas são para o usuário escolher um arquivo, né? Então tem o file name, que é o nome do arquivo, tem o filtro para a pessoa filtrar os tipos de arquivo, o diretório inicial, nome, opções diversas aqui e o título. Então aqui tem um exemplo simples, a gente fez um editor de texto bem simples, com o botão abrir e salvar, que abre duas caixas de diálogo, uma para abrir e outra para salvar. Aqui estão as propriedades, eu coloquei, o que eu mexi nos diálogos aqui principalmente? O título, abrir arquivo e salvar arquivo, e o filtro, que eu coloquei arquivo texto do tipo txt e todos os arquivos do tipo asterisco ponto asterisco. Coloquei mais algumas opções aqui. O que eu faço? O que é o principal método desse componente? É o execute. O que o execute faz? Ele abre a caixa de diálogo para o usuário selecionar um arquivo. Se o usuário selecionar um arquivo e clicar em abrir, ele retorna verdadeiro para mim. Se por acaso o usuário cancelar, ele retorna falso. Então, no caso do abrir, eu dou execute. Se ele escolher um arquivo, eu vou download from file desse arquivo. No caso do salvar, se ele deu execute, eu dou save to file desse arquivo que ele está mandando salvar. Vamos abrir esse exemplo pronto aqui para vocês verem.
Aqui estão os diálogos. Vou mostrar o filtro para vocês aqui, ó. Propriedade filter, né? Porque lá tá separado com pipe, mas aqui eu tenho um editorzinho para mim colocar, né? Coloco a descrição do tipo e o filtro para aquele tipo, certo? O splitter é um componente muito útil quando eu estou usando alinhamento relativo e eu quero deixar que o usuário movimente, né, mude o tamanho dos componentes aqui. Então, aqui tem um exemplo simples que eu coloquei ele, vou abrir para vocês verem e executar, para ver se a gente vê o funcionamento. O que eu fiz aqui? Eu tenho um memo alinhado no top, outro no left e um edit, um string grid com client. E aí eu coloquei dois splitters, um na horizontal, outro na vertical aqui, ó, que eu mudo basicamente o alinhamento dele, ó. Esse aqui está top e esse aqui está left. Então, se eu executar esse programa aqui, o usuário consegue mexer no tamanho aqui utilizando o splitter. O componente timer é um componente muito interessante se eu quiser fazer alguma animação, porque ele facilita a programação paralela. Ele dispara um thread de tempos em tempos de forma automática para mim. Os eventos dele são o start time e o stop time e o timer. Normalmente a gente usa mais o timer, que é o que vai acontecer a cada intervalo de milissegundos. Esse intervalo é uma propriedade dele. Vou abrir esse exemplo para vocês verem. É um exemplo bem simples. O que ele tem aqui? Ele tem um timer que não está mostrando aqui agora. Vou até mostrar no lado, isso que é mais interessante de a gente ver. Vou pegar aqui, ó. Então, ele tem um timer, que é um componente não visual. Aqui eu coloquei um panel. Dentro dele tem um label que está em branco. E no Globe Box aqui de cima tem um botão para iniciar a animação, parar. E eu coloquei um Spin Edit para controlar a velocidade. Na verdade, quanto menor, não seria bem a velocidade, né? Seria um intervalo entre as repetições. Então, quanto menor o intervalo, mais rápido fica. Vamos executar ele para a gente ver. Ó, cliquei em iniciar, está movimentando. Se eu diminuir aqui, digamos, para 50, né? Isso eu não vou conseguir diminuir de uma vez, né? Mas se eu colocar 50 aqui, ó, ele vai ficar bem mais rápido. Quanto menor o intervalo, mais rápido ele fica. Para, inicie novamente. Como é que está o código dele aqui? O código é relativamente simples, né? O Spin Edit é para mudar o velo, o intervalo do timer. A animação lá do timer, o que ela faz? Ela verifica as posições top e left do label dentro do painel e eu declarei umas variáveis aqui, ó, velocidade x, velocidade y, simplesmente para colocar negativo, né, ou positiva para mudar a direção, né? O x negativo vai para a esquerda, positivo vai para a direita e o y negativo para cima, y positivo para baixo. E aí eu testo a posição do label dentro do painel para a gente ver se ele já chegou numa extremidade para ele voltar na outra direção. É só multiplicar a velocidade aqui por menos 1. E no botão eu simplesmente habilito ou desabilito o timer e mudo o caption dele. Aqui tem os códigos, né, para a apresentação mais detalhada. E para a gente finalizar, o que a gente pode ver? Como eu falei aí nos vídeos anteriores, o Ladas tem uma extensa biblioteca de componentes. Eu consigo instalar mais componentes que vêm junto com ele através do menu Package, Install and Install Package. A gente já fez isso, inclusive, nos vídeos anteriores, né? Então, ó, Uninstall Package. A gente instala o Anchor Dock. Então, se eu quiser instalar mais algum, eu seleciono aqui e mando instalar esse componente. Além dos componentes que já vêm com ele, ele também tem o Online Package Manager. Eu consigo baixar mais componentes da internet para instalar nele. Então, vem aqui, ó,
Package Online Package Manager, ele vai dar uma atualizada na lista de componentes, e aí eu posso escolher algum componente aqui, ó, e mandar dar um install from repository. Eu vou cancelar esse aqui, que eu não vou instalar, mas é só confirmar as informações ali que a gente instala, certo? Além disso, você pode instalar manualmente. Você pode baixar um código de um componente, colocar lá numa subpasta do lado, abrir o arquivo LPK desse componente, compilar e mandar instalar. Então, a gente encerra esse vídeo por aqui. Agradeço você por assistir. Peço o seu joinha para curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. E até o próximo vídeo.